E nós estamos recebendo nesta manhã o presidente da Câmara Municipal, o vereador Mário César, para fazer um balanço, não é? Nós estamos aí, o Tribuna Livre vai até o dia 19 de dezembro, ou seja, até sexta-feira, a partir de segunda-feira, música e notícia, até o dia 9. Dia 12, toda a equipe novamente retorna aí a postos. Presidente Mário César, bom dia, um prazer recebê-lo aqui para falarmos a respeito deste ano de 2014. Um ano tranquilo, um balanço bastante positivo para esse ano de 2014, presidente. Bom dia, Marquinho, bom dia, Sérgio, Madureira, Raul, um abraço para o Cacá, grande amigo, ouvinte da capital. Marquinho, foi um ano assim que nós começamos, e hoje inclusive tem até o julgamento das ações do ex-prefeito. Pensávamos que nós íamos começar um ano de maneira tranquila e acabou culminando na conclusão da sessão de julgamento em março de 2014, e aí com a posse do prefeito Gilmar Olarte, e a Câmara, do ponto de vista de trabalho, vem só ajustando junto com o prefeito tudo aquilo que ficou em desacordo, em descompasso com o município de Campo Grande. Então, esse ano foi um ano muito mais de ajuste, né, da herança que nós recebemos, do que realmente proativo. Acredito que em 2015 nós possamos agora colher os frutos de tudo aquilo que foi se organizando agora em 2014, Marquinhos. Nós conseguimos, então, organizar de uma maneira bastante eficiente, ou seja, aquele trabalho executivo e legislativo, aquela parceria necessária, principalmente depois de março, para que o Campo Grandense pudesse ter uma maior tranquilidade? Olha, eu acredito que sim. Quem teve muito trabalho foi o Gilmar Olarte, né? Ele não teve tempo hábil de fazer sua equipe de transição, não teve tempo hábil de montar toda a sua equipe, como o Reinaldo está tendo, discutindo, fazer um planejamento, um organograma novo que ele está querendo propor para o estado do Mato Grosso do Sul. O Gilmar, não, ele teve que no dia seguinte montar uma equipe, entrar para dentro e fazer com que as coisas acontecessem. Já visto que quantas suplementações foram feitas no ano de 2014, nós nunca vimos tanta suplementação, porque teve que ajustar realmente o orçamento de 2013 para 2014, ele não veio de maneira eficiente, não veio de maneira organizada. O próprio plano plurianual, que nós tivemos que aprovar agora, a adequação do plano plurianual para que ele faça a comunicação com a lei orçamentária. Tivemos que só de suplementação no ano de 2014, inclusive está chegando mais uma hoje na Câmara de Vereadores, na ordem de 38 milhões de reais. Com esses 38 milhões de reais, nós suplementamos só esse ano mais de 700 milhões de reais, ou seja, algumas coisas de superávit de arrecadação e algumas outras coisas de anulação de receita. Enfim, todo o ajuste do ordenamento jurídico para que a gente, orçamentário, para que a gente pudesse realmente dar as condições que o prefeito possa fazer suas ações. E acredito que a Câmara, mesmo sem perder a sua independência, que é aquilo que a gente vem pleiteando, aquilo que nós vemos colocando, aquilo que a gente vem colocando do ponto de vista de representatividade, junto com o Gilmar Olarte, nós conseguimos passar esse ano. A dificuldade que tinha, inclusive, de folha de pagamento, todo mundo viu o trabalho com relação aos professores, e chegou um denominador comum para que a gente pudesse realmente honrar com os professores, honrar com o funcionário público municipal, dia 19, 13º na conta, ou seja, toda aquela turbulência que a gente estava vendo de maneira muito preocupante, a gente vai conseguir sair de 2014 com uma sobrevida e com um orçamento para 2015 aí com perspectiva muito grande. Da maneira que foi feita a organização, da maneira que veio o orçamento para a Câmara de Vereadores, da maneira que nós estamos prevendo para 2015, nós estamos saltando de um orçamento de 2 bilhões 990 milhões de reais para um orçamento de 3 bilhões 672 milhões de reais, ou seja, um crescimento na casa de 22,10%, viu, Marquinhos? E importante, principalmente, e a gente vem sempre comentando, que a partir de 2015, sim, que agora essa administração vai ter um orçamento para trabalhar e sabendo onde está, para onde tem o recurso, o que foi destinado para a educação, para a saúde, isso é bastante importante.
E claro, e às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, mas que parceria é essa? É aquilo que o presidente acaba de falar, o vereador Mário César. Com independência, mas com a parceria necessária para que possa ajudar a população de Campo Grande. Isso que é o mais importante, não é? Porque quando se fala, mas tudo que se chega na Câmara Municipal é aprovado, claro que não. Existe muita discussão, inclusive vereadores da base, às vezes não concordando com aquilo, tem a discussão, mas claro, chega-se a um denominador comum para ajudar a população, o que é mais importante, não é? Eu posso dar o exemplo da Secretaria Municipal de Segurança Pública. É uma secretaria que vai ao encontro do interesse público, é uma secretaria que ela vai poder realmente, do ponto de vista de prevenção, que é a parte preventiva que a gente, que é a função dela. Chegou na Câmara de Vereadores, nós tivemos que fazer alguma adequação, porque houve uma interpretação equivocada no que tange a GETRAN. A GETRAN, ela tem a sua personalidade, ela tem as suas características, ela tem o seu planejamento de trânsito, e nós tivemos que fazer todos esses ajustes para que a gente pudesse aprovar a secretaria. Todos os projetos do prefeito que foram à casa foram todos aprovados. Nós temos aí o PRODES, por exemplo, nós aprovamos na primeira leva 32 programas do PRODES, na segunda leva 35 programas do PRODES, e temos na casa hoje, para de repente ser votado de hoje até amanhã, mais 15 do PRODES, ou seja, tudo aquilo que estava estagnado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, que a gente não estava conseguindo gerar riqueza, que não estava conseguindo gerar emprego, que não estava conseguindo gerar desenvolvimento no município de Campo Grande, foi todo ele destravado na gestão agora do prefeito Gilmar Olarte. Então, quer dizer, e as discussões que a gente vai na Câmara de Vereadores é do ponto de vista de ajustar todas as coisas que possam ser feitas. Agora, como você falou, base ou não base, a gente está pensando no melhor, no conjunto. E foi muito feliz a sua fala, viu, Marquinhos, com relação ao orçamento. De fato, de verdade, para 2015, o orçamento ele veio de uma maneira bem organizada, bem planejada, e principalmente retomando todas aquelas obras que já vinham sendo programadas nas gestões anteriores, antes de 2012, que não foram concluídas durante 2013 e início de 2014, que, por exemplo, o asfalto tão sonhado do Nova Lima, o projeto do Protransporte, que foi aprovado em 2012, veio para a Câmara de Vereadores um empréstimo de 311 milhões para asfaltar, desde a região do Imbiruçu, Segredo e parte do Prosa. Tivemos que fazer um reajuste no final de 2013. E agora, realmente, fato de verdade, com todo esse empenho, com toda essa organização do Gilmar Olarte, nós conseguimos destravar isso, e os 311 milhões, que mais o Protransporte, que é do Corredor Transporte Coletivo, vão sair o tão sonhado Corredor Transporte Coletivo, o asfalto do Nova Lima, que é tão antigo e tão falado. O Carlão vai ficar muito feliz com isso, lá na região dele, sem dúvida nenhuma. Então, todos os CEINFs que estavam parados, os CEINFs estão sendo inaugurados, ou seja, o planejamento habitacional, que houve nenhuma unidade habitacional de 2013 até agora, com essa demanda que nós temos aí, Cidade de Deus tão falada, para que a gente possa organizar. Eu acredito que nesse planejamento para 2015, boas coisas virão para o município de Campo Grande. E aí a equipe do prefeito Gilmar Olarte conseguiu fazer de maneira organizada todo esse orçamento para 2015. Presidente, contudo, você não acha, por exemplo, que a Câmara votando na questão do PRODES, item por item do PRODES, a Câmara negando, por exemplo, a suplementação de 30% ou acima de 5%, você não acha que termina burocratizando muito os trabalhos do Poder Legislativo e atrasando um pouco o desenvolvimento da administração pública? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Sérgio Cruz. São coisas completamente autônomas. Isso aí virou-se uma factoide na gestão do Bernal. Se você pegar os anos anteriores, Nelsinho, o próprio doutor André Putinelli, quando era prefeito de Campo Grande, nós chegamos de suplementação na ordem no máximo de 12% a 13%. Então, isso aí virou muito mais uma coisa emblemática do que operacional. Para você ter uma ideia, o orçamento que foi colocado hoje de 2015, de 2014 para 2015, um orçamento que nós se realizar todo o orçamento de 2014, em 2.990 bilhões de reais, se realizar todo o orçamento.
Nós estamos para 2015 com 3.672 bilhões de reais. Com mais 5%, eu estou falando de mais 190 milhões de reais, nós estamos falando de um orçamento para 2015 de quase 4 bilhões de reais. Ou seja, 1 bilhão e 100 a mais que o ano de 2014. Se houver a realização de tudo isso, nós vamos muito bem, obrigado. O que houve mais dentro do município de 2014 foi um ajuste orçamentário, porque nós sabemos realmente que não houve aumento de arrecadação, houve alguma coisa do Fundo Municipal de Saúde que veio para o município de Campo Grande, alguma coisa no que tange a emendas parlamentares do próprio PAC, mas da receita própria do município não houve nenhum crescimento. E os 5% de suplementação, ele é um valor factível, e a própria lei 4.320, que é a lei federal, ela preconiza a responsabilidade que tem o legislativo, não só a Câmara Municipal, como a Assembleia, e o Congresso Nacional está repatriando o poder em relação à parte orçamentária, e nós vimos a discussão agora do superávit, o que aconteceu no Congresso Nacional. Então, com tudo isso, faz com que a gente tenha um trabalho muito mais efetivo e muito mais coerente. E realmente sermos parceiros dentro daquilo que está sendo programado dentro do orçamento. Por quê? Por mais que o orçamento seja empírico, ou seja, eu estimo a receita e fixo a despesa, eu consigo, dentro dessas suplementações, saber aonde eu vou investir e aonde eu vou deixar de investir de um planejamento no início de ano. E se o prefeito Gilmar Olarte precisar de uma suplementação da maneira que veio organizado o orçamento, ele vai precisar de uma suplementação em setembro ou outubro, ou seja, muita coisa aconteceu, muita coisa foi realizada, até pelo tamanho e o volume de orçamento implementado na Câmara de Vereadores. Virou muito mais uma coisa emblemática, do ponto de vista de 30% a 5%, politizar essa coisa de implementação, sem esquecer que dentro da peça orçamentária existem outros mecanismos que aí sim realmente precisa do entendimento, que é o remanejamento, que nós discutimos tanto isso na época do Bernal, tanto é que esse parecer foi ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas realmente retratou sobre o que é remanejamento e o que é suplementação. Então, são coisas completamente técnicas, é muito técnico falar de orçamento, e criou-se uma política, ou seja, politizar a suplementação, que é o mais diminuto em relação ao próprio orçamento público municipal, viu, Sérgio? Pois é, mas o prefeito pediu 30%, né? Isso já era uma praxe que existia nos anos anteriores de pedir 30%, embora nós já tínhamos conversado antes de ser feito o orçamento, nós tínhamos conversado isso lá em julho, prefeito, nós vamos manter a nossa linha de raciocínio, nós vamos manter a nossa coerência, nós vamos manter a nossa forma de agir durante o orçamento, porque nós temos as nossas comissões, nós temos audiências públicas todo de 4 em 4 meses para poder aprovar a conta. Então ficou muito mais uma coisa emblemática, uma coisa política, do que uma coisa técnica, viu, Sérgio? Mas, presidente, com relação, por exemplo, o próprio trabalho da Câmara Municipal, você falou que foi um trabalho mais de ajuste e tal, mas teve um desempenho na Câmara Municipal durante esse ano de 2014. O que o senhor ressalta de mais importante no desempenho da Câmara nesse exercício? Olha, o que eu mais ressalto nesse exercício da Câmara de Vereadores é a aproximação dela com a sociedade como um todo. Nas nossas sessões comunitárias, realmente abrir a Câmara para que a sociedade possa expor as suas ideias, para que a gente possa realmente fazer com que os nossos trabalhos sejam representativos. Nós fizemos 48 audiências públicas, tratando de vários assuntos inerentes à sociedade, inclusive sobre a guarda municipal, sobre a segurança pública, a lei do estacionamento. Fizemos uma coisa que nos chamou muita atenção e virou referência hoje do ponto de vista nacional, que foram os termos de cooperações que nós fizemos com todo o segmento de classe. Agora temos uma cooperação com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o termo de cooperação que nós fizemos com a Brasel, ou seja, de todos os projetos que estão tramitando na Câmara, que vão impactar em algum segmento, em alguma atividade, a gente mandar para esse segmento, mandar para essa entidade, para que eles possam dar informações para a gente daquilo que possa tramitar de maneira que vai ao encontro do interesse coletivo, ou no mínimo para saber, olha, nós vamos impactar numa legislação que vai impactar diretamente na sua atividade econômica, social, de modo geral, e aí sim a gente consiga fazer com que a gente possa errar menos.
O maior ganho que a Câmara de Vereadores teve nesses 2 últimos anos foi dessa relação com as pessoas. Realmente, até o nosso slogan, sabe, a Câmara de Vereadores junto com vocês, ou seja, a gente poder estabelecer essa linha de comunicação para que a gente possa mesmo fazer com que a Câmara de Vereadores tenha a sua representatividade na sua eficiência. Como é de sua autoria um projeto, aliás, virou lei, né, criando fundo de gratuidade para subsidiar o transporte coletivo. O que virou esse fundo? Que terminou a passagem aumentando e tal? O fundo não foi criado, Sérgio Cruz. Inclusive ele está de novo no orçamento, está no plano plurianual. Ele não foi criado em função desse descontrole orçamentário que o Gilmar Olarte pegou. Ele teve vontade de fazer isso, teve vontade de se organizar nesse sentido, para poder criar esse fundo, porque o que nós pensamos? Até nós já discutimos isso do ponto de vista. O município concede muita gratuidade, ou pelo menos concedeu muita gratuidade. Quem paga por essa gratuidade é o usuário do transporte coletivo, seja ele usuário direto ou usuário indireto. E se é o município que está concedendo essa gratuidade, para poder diminuir o impacto no aumento do transporte coletivo, ele tem que subsidiar essas gratuidades. Ou seja, eu dei a gratuidade para o estudante, vou manter essa gratuidade e eu vou pagar essa gratuidade, uma vez que fui eu que autorizei essa gratuidade. O fundo foi criado nessa linha de raciocínio, até dentro do planejamento do plano plurianual, que se fizesse 25% de gratuidade em 2015, em 2014, que foi criado no ano passado, no ano 2013, 25% em 2015, 25% em 2016 e 2017. Ou seja, quando chegasse lá em 2018, 100% da gratuidade estava sendo subsidiado pelo município de Campo Grande. Não foi possível fazer esse ano, dado o descontrole financeiro do qual o Gilmar Olarte encontrou a prefeitura quando ele entrou. E nós esperamos que para 2015 esse fundo seja criado para que tenha menos impacto em qualquer ação de aumento do transporte coletivo. Porque o transporte coletivo ele tem vários fatores de aumento. A luz, por exemplo, diesel, os seus insumos, ou seja, tudo isso que compõe a tarifa do transporte coletivo não aumenta a tarifa no achismo, ela é aumentada com tudo aquilo que vai impactar. E a gratuidade é uma delas. Vai aumentando a população, vai aumentando o universo de gratuidade, porque a gratuidade ela não é individual, e sim para uma categoria, ou seja, aumentou o número de estudantes, são mais estudantes que estão transitando no município de Campo Grande. Então, que a gente possa impactar menos no resultado final da tarifa do transporte coletivo. Com relação ao prédio da Câmara, já página virada, resolvido o problema? Está se discutindo agora na Justiça valores, porque já foi feita a desapropriação, já foi feito o depósito no valor da desapropriação, dentro de uma avaliação. Agora estão se discutindo valores, se foi depositado 10 milhões e 800 na avaliação que foi feita pela Prefeitura de Campo Grande, muito além daquilo que foi lançado a título de IPTU. De qualquer sorte, está se discutindo entre os proprietários do imóvel ajuste de valor. Agora, com relação ao prédio, já está resolvido isso. São 7h55, nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Mário César. Recebo aqui, vereador, um WhatsApp perguntando, e a lei do táxi deve ser com relação aos alvarás. Este ano de 2014 também teve discussão com relação a isso, né? O que é que foi resolvido, o que é que vai ser mudado a partir de agora? Nós fizemos audiência pública sobre isso, fizemos algumas reuniões, já existe um projeto de lei para regulamentar toda a situação dos taxistas, com participação do sindicato, com participação da AGETRAN, com participação do Ministério Público, ou seja, todos envolvidos nesse processo para que a gente possa regulamentar essa situação toda em relação ao taxista. Nós vamos apresentar esse projeto ainda este ano. Houve entendimento que ainda, mesmo discutido, eu posso falar até a 8 mãos, né? O projeto não nasceu de uma ideia só. Nós tivemos que discutir qual que é a prerrogativa da prefeitura, qual que é a prerrogativa da AGETRAN, qual que é a prerrogativa do próprio sindicato, das categorias, que a gente possa regulamentar tudo isso. E entrar em pauta este ano o projeto, faltou-se algum ajuste em relação a tudo isso. Eu acredito que no ano que vem a legislação dos taxistas esteja sendo votada na Câmara de Vereadores, de maneira a dar uma tranquilidade
de maneira a dar uma segurança e, principalmente, o que eles mais querem é a transparência do ponto de vista da distribuição das concessões, né? Quem tem direito, quem não tem direito, como é que vão ser as novas concessões, a quantificar o número de táxis, enfim, até porque Campo Grande está crescendo, né? Então tudo isso está quase pronto, mas nós estamos fazendo isso junto com a categoria, junto com a prefeitura, para que a gente possa fazer uma legislação que vai atender a demanda de um modo geral. Receba um abraço do Roberto das Moreninhas e também aqui o José Arantes, dando os parabéns ao presidente Mário César pela maneira de presidir a Câmara junto aos conselhos regionais. Projetos de lei 2014, indicações, foram muitos este ano. Um balanço bastante positivo, não é, presidente? Bastante positivo. E a resposta do Poder Executivo? Olha, não vem na mesma velocidade, até por conta dessa aproximação que nós tivemos como o Zé Arantes falou lá do Ianduzinho, né? Como a gente realmente tem essa relação. Quando a gente se expõe demais, viu, Sérgio? A gente vai para a rua, com as sessões comunitárias, as demandas acontecem, né? Então, o poder público não tem como dar essa resposta na mesma velocidade que vem a demanda. Por exemplo, só de indicações da Câmara de Vereadores até agora foram 13.714, respondidas 1.024. Requerimentos aprovados pela Câmara foram 96. Respondido foram 17. Então, quer dizer, as nossas demandas elas são maiores em função desse organismo vivo que é o município de Campo Grande. Mas, de certa feita, não é que respondeu pouco que não se fez. Muita coisa do ponto de vista burocrático, mas a gente vem realizando essas ações. Nós tivemos essas audiências públicas, que foi um fato inédito do município de Campo Grande, em ter a sociedade, a Câmara de Vereadores e o Executivo. Nós fizemos 9 audiências públicas nesse sentido. Foi até um pedido dos conselhos regionais, porque como a gente faz sessões comunitárias nos bairros, nós fizemos 14 nesse ano de 2014 sessões comunitárias e 9 audiências públicas. Por que 9? Nós fizemos uma em cada região do município de Campo Grande e as 2 regiões rurais. Enfim, esses são os nossos números com relação às demandas diretamente. Agora, propositura do Legislativo foram 372 nesse ano, a projeto de leis, sendo que projeto de lei aprovado foram 83, lei complementar foram 7 leis complementares, decreto legislativo foram 111, do Executivo foram 154 projetos executivos tramitando, aprovados na Câmara. Tem em tramitação, para você ter uma ideia, 21, que são aqueles 15 que eu falei do PROD, que chegou hoje de suplementação. Tem mais 2 que estão para chegar aí na Câmara de Vereadores, ou seja, tudo que o Poder Executivo mandou para a Câmara de Vereadores, eles foram aprovados sem problema nenhum, e eu acredito que a gente vai terminar o ano agora com nenhuma pendência em relação ao Executivo. Lógico, o Legislativo tem mais demanda de projetos tramitando, mas no que tange ao Poder Executivo, todos os projetos encaminhados pelo prefeito de Marolate, aprovados na Câmara de Vereadores, viu, Marquinhos? Qual a expectativa do presidente da Câmara Municipal para o julgamento de hoje do agravo no Tribunal de Justiça? Olha, Sérgio, a expectativa não é só do presidente da Câmara, eu acho que de toda Campo Grande, que a gente consiga realmente caminhar para frente nesse sentido. A Justiça está aí para salvaguardar o direito de todos, isso é o papel da Justiça, e a gente espera que a gente realmente consiga pacificar e resolver isso da melhor maneira possível, para que Campo Grande não sofra o que vem sofrendo nesses últimos 2 anos, digamos assim. Eu acho que ninguém ganhou com isso, ninguém saiu vitorioso, todos nós fomos derrotados nesse processo todo, todos nós tivemos um dissabor, um descompasso político, um descompasso de gestão pública municipal. Houve um retrocesso no município de Campo Grande, uma mudança que não veio na mesma velocidade que Campo Grande vinha crescendo nos últimos anos, e eu espero que hoje a gente consiga resolver de uma vez por todas essa situação e que Campo Grande possa sorrir nessa morena em 2015. Bem, presidente
Mário César, bom dia a todos do Tribuna. O último WhatsApp, parabéns, presidente. A Guarda Municipal agradece a todos os vereadores pelo empenho aí para uma capital mais segura, e aproveitar agora, deixar o microfone à sua disposição para uma mensagem de final de ano para todos os nossos campograndenses e a todos aí de Mato Grosso do Sul. Bem, Marquinhos, Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos os nossos vereadores que tiveram realmente esse trabalho, entenderam a forma que a gente tem que trabalhar por Campo Grande. Alguns vereadores estão deixando a nossa casa, Zeca, Graziele Machado, a professora Rose, vai ser a nossa vice-governadora, parece-me que o Eliseu Dionísio também vai ser deputado federal na vacância da vaga do Márcio Monteiro. Enfim, isso mostra que a Câmara de Vereadores realmente deu a contribuição dentro do município de Campo Grande. Então eu quero desejar ao Campo Grandense e ao sul mato-grossense que tenha um Natal repleto de paz, um ano novo muito próspero, e que a gente possa comemorar nesse Natal o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente fica realmente nessa época do ano com um coração mais quebrantado, um coração mais cordato, e que a gente possa realmente transferir toda essa fraternidade para 2015 da melhor maneira possível. Então, eu que agradeço a oportunidade, agradeço poder realmente ter o apoio de vocês, agradeço as críticas, porque com as críticas a gente consegue melhorar, porque só aqueles caras que ficam elogiando, a gente não vai a lugar nenhum, a gente tem que ter o contraponto para a gente poder melhorar. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, eu agradeço ao Cacá por tudo isso, para a equipe da capital, e que Deus abençoe cada um de vocês, e nós temos um ano novo maravilhoso.